esposo. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças por todas as inspirações, afetos, bons propósitos que nos destes a conhecer durante esse terço. Rogamos que através dos dons do Espírito Santo, que habite em nosso coração, não por nossos méritos, mas por vossa infinita misericórdia, possamos ter a coragem de colocar em prática a toda a tua vontade, de viver uma vida de santidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bom, lembrando então, o André já está aqui conosco, vai se juntar. A gente vai então finalizando o texto aqui, então, para iniciarmos o nosso momento de oração. Estivemos aqui reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, Andrés. Com muita alegria que recebemos você aqui conosco. O Andrés, então, vai se apresentar. Estava aqui no fundo do terço. Vai se apresentar para nós aqui e vai nos trazer aqui uma reflexão profunda aqui, a fim de podermos viver uma vida digna de Cristo. Vamos ver. Bom, vou deixar que você se apresente aqui, então. Vamos acolher o Andrés aqui nessa reflexão. Seja bem-vindo, Andrés. Desculpa, estou tudo meio... Falar aí? Aqui? É com a câmera. Bom, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Me sinto um pouco... Todo mundo já passou por isso aqui? É um teste isso. Bom, olha, meu nome é Andrés, eu sou Andrés Quintanilha Luna. Meu sotaque é um charme que eu tenho, né? Mais do que o Jaime. Mas eu nasci no Peru. Eu já me naturalizei brasileiro há muito tempo, porque eu moro em São Paulo e em Santo Amaro há muito tempo. E agradeço demais o convite, Marcos, e o grupo de vocês, do Terço dos Homens, porque eu participo, porque faço parte da comunidade do Sodaliço de Vida Cristã. Eu cheguei em São Paulo e em Santo Amaro no ano 97, estou há muito tempo. Eu já participei aqui quando estava o Monsenhor Edson, quando estava o Monsenhor Tomasini, o Monsenhor Valdemar, o Padre Amaro, o Padre Savério, acho que até peguei o Padre Osvaldo. E, bom, estou muito contente. Então, moro há muito tempo e uma das coisas que queria rapidamente contar um pouco a minha história, eu sei que tenho pouco tempo, mas eu sou do Sodaliço de Vida Cristã e há muito tempo, quando eu cheguei, trabalhei na Diocese de Santo Amaro com Dom Fernando. Cheguei muito novo, com 22 anos. E foi uma experiência muito bonita de descobrir e conhecer a Diocese e conhecer a igreja. Fiz diversos trabalhos dentro da Diocese, trabalhei muito em escolas e há mais ou menos uns 10 anos eu cuido de uma obra social nossa em outra Diocese, por isso que eu participo pouco daqui da Diocese de Santo Amaro, que é a Diocese de Campo Limpo, a Associação Solidariedade em Marcha, que chama SOMAR, é uma organização social que é um braço solidário da nossa congregação, que acho que alguns jovens da paróquia já o conhecem. E a SOMAR, ela é uma organização católica, uma entidade, uma ONG, se queremos colocá-lo assim, que trabalha com crianças e jovens de 4 a 20 anos. Né? Estamos dentro de uma comunidade pobre no Jardim São Luís, que é o Jardim da Felicidade, e essa comunidade, há 14 anos, estamos trabalhando na causa da educação e da assistência social, com crianças, como falava, de 4 a 20 anos, e o nosso objetivo é poder, essas crianças que estão na escola pública, possam estar dentro da SOMAR, oferecendo aquilo que a escola pública não oferece, não? Uma acolhida, valores espirituais, virtudes, questões acadêmicas, e dar uma oportunidade na vida delas para que possam saber o que têm que estudar,
o que querem trabalhar. Então, eu meio que há 10 anos, 100% faço isso, e é uma experiência muito particular da minha vida e da minha vocação, e com a graça de Deus, é uma obra que está crescendo muito. Temos 330 crianças e uma lista de espera de 270, infelizmente, é muito alto. E agradeço demais o convite, porque eu sempre brinco, né? Eu tive que me dedicar muito ao que eu faço, à gestão de uma obra, mas eu não me consagrei a Deus para ser gestor, se não me consagrei a Deus para anunciar ao Senhor Jesus. Não que no trabalho não faça isso, mas poder fazer um anúncio explícito e poder partilhar uma experiência como hoje é muito, muito boa. E obrigado por isso. Bom, vou ter que... Desculpem aí que na pandemia eu não dei palestras, viu? Mas vou tentar compartilhar um pouco. Bom, o tema que eu trouxe para conversar é sobre a santidade, não? O Marcos tinha me comentado que seria um tema do qual eu gostaria de partilhar. E ele, no diálogo que nós tivemos por telefone, colocou uma coisa que eu gostei, que foi assim: poderíamos ver, vai ter finados, dia de Todos os Santos. E falei, vamos falar sobre Todos os Santos, não? Também poderíamos ter falado do finados, mas achei um tema mais bonito falar sobre... obrigado. Sobre os finados, sobre Todos os Santos. E eu coloquei uma pergunta, que é: como viver a santidade na minha vida, né? E eu acho que é uma pergunta que acredito é meio provocativa, que eu queria colocar para vocês, porque o como é uma coisa muito do ser humano, não? E aí, pensando, sei que tem uma senhora aqui e tem mulheres também assistindo, mas nós homens gostamos de ser muito práticos, né? E aqui eu vou contar uma história. Uma vez, há muitos anos atrás, aqui em São Paulo, eu estava falando sobre um tema bem complexo espiritualmente para um grupo de pessoas. E eu percebi, não sei se já aconteceu com vocês, que quando você começa a dar uma palestra ou compartilhar uma experiência, você vai sentindo algumas pessoas que vão captando mais, né? Eu tinha um senhor que ele estava meio que me invadindo porque estava concentrado. E ele falou assim: Andrés, muito legal o que você falou, mas como faço isso? Legal, mas como? O que tenho que fazer? Eu penso que isso vai muito da cultura nossa, vai muito... o paulista perfeito, mas vamos fazer, não? Tá bom, ótimo discurso, ótimo que a gente tem que vir à missa, tudo, mas como faço? Ou como ajudo? Então, a pergunta que eu estou colocando para vocês e para a nossa reflexão é: de repente aqui vocês sabem até mais do que eu que nós temos que ser santos, que nós estamos chamados a ser santos. E a pergunta do como traz uma ação concreta, não é assim? Então eu queria só dividir algumas coisas que me parecem importantes com vocês, porque sabemos que a santidade é uma meta, não? É o caminho que a gente quer, que a gente precisa. Mas é importante, sim, para responder o como, o que é a santidade, não? A santidade, sabemos que é uma meta, que ela vem do nosso batismo, não? Porque se nós não fôssemos católicos, este tema seria um tema muito bonito de falar, mas não faz sentido. Então, para nós católicos, e aqui acredito um tema muito importante, existe um prévio, uma premissa, né? Que é: eu optei por ser católico. Então, se eu optei por ser católico, a santidade é um fato importante para a nossa vida. O ponto é que, às vezes, como ser católico, como ser santo, é um desafio, não é assim? E
acredito que eu estou falando para um público que já tem uma certa vivência, uma certa prática. Vocês estão na igreja. O único que conheço aqui de um trabalho na igreja é o Jaime, mas imagino que outros também têm, e que fazem parte desse processo de sermos santos. Então, em primeiro lugar, essa santidade é a meta que é dada desde o nosso batismo a nós sermos santos. Diversas espiritualidades vão falar sobre essa santidade como hora de labora, a santidade no cotidiano, a santidade por meio do trabalho. A nossa espiritualidade sodal te fala da necessidade de nós sermos, nos conformarmos com Cristo, Filho de Maria, na nossa vida cotidiana. E, evidentemente, a santidade, que é essa meta, não se entende sem Jesus. Não é assim? Então, nós temos que nos aproximar dessa pessoa, que é Deus, que é santo e que nos ensina a ser santos. Não sei se vocês já leram, é um livro, não é um livro católico, tá? É um livro que acabei de ler e que me questionou muito, que é um best-seller de marketing, de trabalho, e que é de Simon Klein, que é Comece pelo Porquê. Não sei se vocês já ouviram. É um livro que ele disse que as grandes empresas, os grandes líderes de empresas, não, têm, e as empresas que ainda se perpetuam ou que têm muito êxito, é porque os que fundaram essas empresas tiveram muito claro o porquê de ter essa empresa. E ele coloca o exemplo da Apple, por exemplo, não? Porque a Apple ainda é a Apple, não? A Southwest Airlines, a aerolínea norte-americana, que foi um sucesso, e outras empresas, como a Starbucks, que depois foi perdendo o seu porquê. Isso não tem nada a ver com a santidade, mas eu acho interessante, porque ele disse um momento que quando você faz uma pergunta pelo porquê, e aí existe um assunto de neurociência, de repente, eu não sei se tem alguém aqui especialista nisso, é uma pergunta difícil de responder de forma concreta. Não? E ele coloca um exemplo que eu acho super interessante. Se você pega um grupo de casais de namorados, acho que aqui tem vários, todos são casados, né? De repente, por que você namora tal menina? Às vezes é muito difícil, e sobretudo para o homem, né? Ser concreto. Bom, e aí ele explica, porque existe um elemento do sistema límbico que faz que você tem que pegar o sentimento. Então eu trouxe termino essa reflexão que não tem nada a ver um pouco com um elemento católico, mas traz uma riqueza para o que eu quero mostrar para vocês. Por que eu quero ser santo? Porque existe também um elemento que é, às vezes, nós católicos falamos, não, eu tenho que ser santo. Quem disse? A Bíblia, Deus, o Padre, todo dia me disse que eu tenho que ser santo. Mas realmente eu quero ser santo? E às vezes a gente não entende, e não necessariamente nós, ou as pessoas que nós fazemos apostolado, ou as pessoas que estão lá na nossa comunidade, no nosso grupo, na nossa paróquia, não é simplesmente que não entendem o que é a santidade, senão porque às vezes, de repente, nós, e aqui trago essa provocação para a nossa reflexão, por que eu tenho que ser santo? Não? Porque às vezes, se eu não tenho claro por que eu quero ser santo, de repente vai ser muito difícil. Não? Porque não é uma questão, da santidade não é simplesmente uma questão de dever ser. Eu acho que tem que existir um elemento de que o porquê me traz um propósito, não? O porquê me diz, olha, voltando à questão das empresas, eu fundei tal coisa, ou quis formar uma família, se a gente puder abrir o diálogo, poxa, eu casei com tal pessoa porque eu a amo, e por isso quis construir um propósito, uma coisa muito linda. A santidade é muito mais do que isso, não é assim? Então, por que eu tenho que ser santo? Eu tenho duas respostas
para isso? Em primeiro lugar, é porque se a gente vai no dever ser, porque Deus manda, ponto, não? E tem pessoas que são assim, ou Deus me mandou, perfeito. Mas também existe outro elemento que eu tenho que ser santo, e eu tenho que amar a santidade, porque para nós católicos, não só é a meta, como eu falei no início, senão porque é a forma mais fácil de poder amar ao Senhor Jesus. Então, na medida que eu comece a saber que a santidade não é só de Santana, de São Joaquim, de Santo Amaro, senão também das pessoas do dia a dia. E que eu, e aí está o ponto, não? Devo ser santo, as coisas mudam. Então, além de falar o que, o porquê, existe um elemento que, por isso que eu li esse livro, que eu faço uma crítica, não é só que eu tenho que começar por um porquê, eu tenho que começar por quem faz as coisas. E aí eu acho que existe um elemento que queria partilhar com vocês. Quem tem que ser santo sou eu. Então existem 3 coisas, na minha experiência, que são identitárias à minha vida. Eu tenho que saber quem eu sou, não é assim? E essa pergunta, que é tão comum, mas tão difícil às vezes de responder, existem 3 coisas identitárias na nossa vida. E que eu não tenho que, nada contra, fazer teologia, nada contra a filosofia, ao contrário, isso enriquece. Mas qualquer pessoa que você vai na rua, ela vai chegar a estas 3 coisas. Primeiro, ela é ou um homem ou uma mulher, ou seja, é uma pessoa. Concordam? Por outro lado, ela tem uma vocação, ou seja, ela é casado, viúvo, mas foi casado, padre, consagrado, missionário, celibatário, freira, ou seja, ela tem uma vocação. E a terceira é, eu tenho uma fé. Entende? Então, se nós vamos, por exemplo, pensando, não? Andrés, eu sou homem, eu descobri o chamado de Deus para consagrar minha vida a Ele e, porém, sou católico. Então, são coisas identitárias à minha pessoa. Então, isso, para mim, por isso eu falo identitário, porque da minha identidade tem que ser o ponto de partida, ao meu ver, de um processo de como viver essa santidade. Por quê? Porque se eu digo, eu quero ser santo, eu tenho que entender meu contexto. Não? E aí vocês devem ter milhões de exemplos. Quanta gente na paróquia diz, não, santo são vocês. É engraçado, eu tenho uma história, tem uma senhora que às vezes tem reuniões e no calor da reunião solta um palavrão. Desculpa, Andrés. Eu falei, por que você me desculpa? Não é que você é mais santo. Então que as outras, não sei, sabe, essas coisas assim que são de... Mas a santidade não é só para o bispo, o papa, o padre. Nós, todos estamos chamados a sermos santos. Mas eu acho que a pergunta, quem tem que ser santo, somos nós. Então, é importante o meu contexto. Se eu sou casado, eu tenho que saber que eu não posso viver a mesma vida que uma freira ou que um frei. Eu tenho que ser santo desde a minha vocação particular. Não? Então, esse contexto é importante. E aí está o desafio. Por quê? Porque o desafio e a grandeza, porque a santidade se dá na tua vida cotidiana e no chamado particular que você tem. Eu acho que vocês devem ter histórias maravilhosas nesse sentido,
Por quê? Porque você tem que ser santo sendo empresário, sendo de repente um político, que é difícil, sendo padre, sendo freira, porque também achar que o padre, a freira, o consagrado tem a vida comprada, vida do céu comprado, é mentira. Ao contrário, nós somos todos igreja. E eu acredito que o grande desafio de nós leigos é isso, entender que a santidade é minha meta, mas exige um conhecimento. Quem sou eu? E eu acho que cada um de vocês tem história para isso. Então, por que coloco esta parte identitária? Já meio que fechando a minha reflexão. Porque isso é o que eu sou. E hoje nós vivemos num mundo, de repente já ouviram falar isto, onde se vive uma dicotomia muito grande. A fé vai por um lado e a vida vai para outro. Eu acho que vocês, do Terço dos Homens, as pessoas que nos estão seguindo, sabem dessa realidade e por isso que estão aqui. Porque não é fácil ser cristão, não é fácil ser católico no mundo. Quem diga que é fácil está mentindo. Não, é moleza. Claro, nada contra a pessoa que vem todo domingo na missa, porque ele está vindo. Mas a pergunta é, será que só missa de domingo? Nós aqui estamos demonstrando que não, eu posso dar um pouco mais. Mas não é fácil, porque a fé, ela exige uma série de compromissos e a vida muito mais. Eu tenho outra história. Eu tinha uma tia, uns tios meus, e minha tia se converteu lá no Peru. E ela começou a ir na paróquia de uma forma muito fervorosa. Nossa, muito legal. Meu tio quase se separa dela. E minha tia, é impossível, como? Eu tinha, acho que 19 anos. Eu falei, tia, mas meu tio, por que não vem na igreja? Não, é que ele não gosta, ele não curte isso. Tá bom, mas ele é teu esposo. Então, alguma coisa você tem que fazer, porque você não pode... Não, a história é muito mais longa, mas o que quero refletir com vocês é que a minha vocação é o matrimônio. Então eu tenho que cuidar dessa pessoa, minha esposa. Não estou falando que não venha na igreja, mas estou querendo que... Não, acho que vocês entenderam que não adianta a fé por um lado e a vida por outro. Por isso que a santidade para mim é mais ou menos o que ajuda a ligar as duas coisas. Porque se eu tenho a minha meta clara, eu tenho que ser santo com as minhas dificuldades na fé e as minhas dificuldades, as minhas riquezas na fé e na vida, as coisas ficam mais fáceis. Porque não tem jeito, como comecei, eu tenho que ser santo. De repente aqui algum será canonizado, mas tem muitos santos que não são canonizados. Mas essa é a meta. Como a gente chega a isso? Entendendo que essa fé e essa vida não podem ir separadas, tem que ir juntas. E aí está o desafio. Então eu trouxe aqui alguma série de meios, não, que queria partilhar com vocês, que possam ajudar a que essa fé e vida verdadeiramente possam se encaminhar. Não? O primeiro meio que eu acho assim prático, não, já respondendo ao como posso ser santo ou viver essa santidade na minha vida, é tomando consciência de mim mesmo. Não? Como está meu matrimônio? Como estou eu, não? Como casado, como pai, não? Como filho, porque a gente também, bom, eu não sou pai, não digo, mas eu brinco que tenho 330 crianças, então, mas eu não tenho pai biológico, mas eu tenho um pai, não? Eu tenho meu pai. Revisar isso. Penso também
eu sou homem, não? Estamos no mês de novembro, não? Tem esse novembro azul. Como eu estou cuidando da minha saúde? Não só minha saúde espiritual, senão também minha saúde. Porque não somos templos do Espírito Santo, temos que cuidar do nosso corpo. E às vezes o homem é assim, né? Não, assim, estou indo, eu vou. Você nunca vai. Porque o homem às vezes, não estou falando se todos são assim, né? Mas às vezes o homem é isso, às vezes, não, a gente vai dar um jeito. É no nosso tempo, né? E também, por outro lado, evidentemente, como está a minha fé, como está a minha vida interior, não? Nessas três coisas, não? Eu sou pessoa, eu tenho uma vocação, sou casado e eu sou católico. Conciliar, não? Revisar como estou conciliando as minhas responsabilidades, porque acredito aqui que todos trabalham. E é aí onde eu tenho que ser, não? Sendo empresário, como estão, não? Pagando impostos, com meus colaboradores, se eu sou dono ou não sou dono, porque é isso, não? Que a gente tem que viver essa santidade nesse ponto. Puxa, está difícil porque eu não conheço. Se alguma pessoa é empresário, ou toda esta situação que nós estamos vivenciando no nosso país, que é dura, não? Alguns não aceitam, outros não aceitam, um é ruim, outro é bom, saindo nas ruas, inconformados, tristes, decepcionados. É uma opinião muito pessoal, colocando a Deus, não, dentro da questão política, eu acho que não é por aí. Mas se perguntar, você é católico, você conhece o magistério da igreja? Você sabe o que é a doutrina social da igreja? Como assim? Como assim não? Está aí. Então, se eu sou católico e eu não sei, de repente, o que significa um salário justo, o que significa uma greve, o magistério social da igreja fala sobre isso. Agora tenho que confessar porque não sabia. Não, vamos nos formar, vou investigar. Porque aí está o ponto. Então, se eu estou falando, não, eu tenho que ver essa santidade no meu dia a dia, eu tenho obrigações. Se eu não sei, vou procurar. Saber, evidentemente, que a santidade vem pela graça de Deus. Oração e sacramentos. Eu tenho que ter uma oração mínima, segundo a minha vocação, segundo a minha responsabilidade, segundo o meu próprio tempo. E participar dos sacramentos. Sacramento do matrimônio, se sou casado, a Eucaristia, a confissão. Acredito também, dependendo do grau de compromisso, um meio que ajuda muito é ter uma direção espiritual, é conversar com uma pessoa que possa te dar um conselho, o sacerdote. Se está o Padre Cláudio, estou dando mais trabalho para ele, mas faz parte da nossa própria vida, não? Porque a direção espiritual é isso. Eu quero crescer na fé e preciso de alguém que tenha um pouquinho mais de experiência, espiritualmente falando, para que me ajude. Outra provocação aqui. Quantos jovens que a gente tem na paróquia, vocês de repente já dão esse conselho? Continuar. Acho que é importante, mas também eu pedir conselho. Porque às vezes a gente não é santo, não? A gente é pecador, a gente falha, então a gente precisa de um direcionamento. E três coisas mais, como eu falei, não? O que vocês, e parabenizo vocês, não? Ter esse espaço de formação é muito importante, né? Nós precisamos nos formar, o que falamos um pouco agora, né? Eu acho que nós como católicos às vezes nos falta essa consciência que precisamos de nos formar, e a nossa formação católica é muito rica, não? E a gente se acomoda, não, está certo, não? E a gente meio que fica tendo só uma fé de domingo, não? Da missa, que é muito importante, mas pode ser muito mais, né?
Então, se formar é importante, conhecer. Não? Eu acho que é um ponto importante que ajuda aquilo que falei no começo. Não? Segundo, fazer apostolado. Eu acho que não existe santidade no cotidiano se eu não anuncio desde a minha vocação ao Senhor Jesus. Começando pelo mais difícil, dentro de casa. Dentro de casa é mais difícil. Colocar a sementinha, a paróquia, tem tantos projetos, mas ter esse anúncio, não? Sair de si próprio, né? E sobretudo, gostei do que você falou do momento do terço, não? Da campanha das sacolinhas. E saber, não? Eu acho que esse apostolado também com as pessoas que mais precisam, né? Porque a santidade também se expressa nessa caridade que Deus tem para conosco. Se a gente pensa um pouco, Deus nos ama tanto que decidiu nos oferecer um caminho de santidade porque Ele nos ama. Então o amor de Deus é infinito nesse sentido. Então nós não podemos deixar de amar. E eu acho que muito mais amar aqueles que menos têm, aqueles que têm menos oportunidades. E outro meio assim prático é ter um santo de devoção. Parece meio simples, mas acho que todos têm. Mas acho que ter um santo de devoção ajuda a fazer que a santidade seja uma coisa que você vai lembrando, né? De repente algum tem vários, né? Mas quando você tem um, né? É como time de futebol, né? Eu sou corintiano, não sei se é pecado ou não sei, mas quando você torce por um time, você torce por um time. Até tira sarro do que outro perdeu, não? Que outro ganhou, e não tem mundial, ou isso, ou outro. Está rindo aqui. Mas é teu time. Por que não pensar isso como o santo, não? Você começa a ter carinho, digo, conhecer a vida dele. E um que te identifica com uma virtude que você precisa ganhar, não? Porque esse também é o santo, não? Santos às vezes vêm, aquela pessoa, Santo Antônio de Pádua, porque eu preciso casar, não? Santo casamenteiro. Digo, tá bom, mas já casou, então já não tem mais santo, sabe? Não, não tem sentido, não? Eu preciso conhecer mais a vida desse santo. Então é isso, amigos. Eu não sei se falei muito ou pouco. Eu queria só expressar isso, que se é possível, evidentemente, sermos santos, mas eu acho que esse como está nessa decisão de colocar meios, ser consciente da minha identidade, de quem eu sou, e saber que tenho que fazê-lo na minha vida cotidiana, dentro dessa vida e dessa fé que eu professo. Não sei se... Ótimo, André. Se você tiver mais uns 10 minutos para algumas perguntas... Isso não estava combinado, né? No final aqui, para quem está aqui, né, tem sempre um lanchinho no final ali, então você vai poder compartilhar, comungar conosco à mesa. Você trouxe alguns pontos, né? Eu creio que o que você mencionou do livro é do Simon Sinek, né? Simon Sinek. Então, não sei por que falei Klein. Exato. Ele trabalha muito a questão do dúbito, desse porquê que ele te leva. E quando você descobre o porquê, você tem ali um motivador, algo que vem de dentro. Que eu creio que é muito essa questão que você colocou de se conhecer identitário. Então, eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou deixar para os demais aqui, tem algumas perguntas também aqui no Facebook. E esse conhecer, eu creio que quando você comenta, né, e aí tem duas observações, o Freud dizia que essa busca do autoconhecimento, ela é permanente, eterna, até que termina, né, porque ela não só acaba com a morte, né, que é um processo contínuo. Mas a questão identitária, que é esse conjunto, e eu falava como executivo hoje, acho que fazer essa relação com o trabalho, que nós estamos sempre envolvidos, né? E coincidentemente hoje, conversando com a executiva, eu comentava, né, dessa questão identitária, dizia que a identidade é um conjunto de narrativas que você faz de você mesmo, e nós não somos quem desejamos, né, mas o que nós fazemos. E aí lembrei muito do bom samaritano, né?
quando Cristo dá esse exemplo, passa um religioso, passa o fariseu, e aí quando vem um samaritano, que provavelmente nós poderíamos dizer que é um ateu hoje, ele age ali, está num caminho de santidade, porque age por amor, né? Então essa questão identitária, acho que está muito no que você comentou. Tem um desejo que essa decisão, o Simon fala isso, né? Você tem primeiro uma decisão, mas essa decisão deve vir acompanhada de ações, do contrário é apenas um sonho, né, que não se realiza. E nessa questão, né, quando você fala do como aqui, dessas ações, você vê esse conjunto de ações também concentrado somente nesses movimentos religiosos, ou isso é um conjunto que transcende, indo para o trabalho, para a escola? Não, olha, é engraçado, porque quando você estava comentando, eu, como eu falei no início, não? Quando você começa a administrar alguma coisa, você tem que fazer um plano, né? Tem que fazer um plano estratégico. Se alguém está aí, KPIs, indicadores e tal. E isso é muito bom, mas a gente não faz isso com a gente, né? Qual é o teu planejamento estratégico para você? Não, eu vou fazer sim. Você não vai fazer nunca. Você não faz. E às vezes você pede a Deus, Deus me ajuda. Sim, mas claro, Deus vai te ajudar na medida que você tenha consciência do que você precisa. Deus sabe, mas Deus não pode ir em contra da tua própria liberdade. Então, respondendo a tua pergunta, de fato, esse como e essa luta pela santidade implica sim o teu dia a dia. Porque se você não considera aquele negócio, não, e desculpem se vou colocar exemplos que são de igreja, mas eu já ouvi falar isso, não? Quando não era, porque minha história em outro momento posso contar, eu não era praticante, eu me converti. Era a crítica de sempre que devem escutar aqui. Essa pessoa sempre vem na missa todo domingo, comunga, mas sai daqui e o cara é outra pessoa. Não? Claro, quem sou eu para julgar? Mas é um fato, isso acontece. Então, por que coloco esse exemplo? Que não é nenhum de nós aqui, né? E se Deus vai perdoar e está aberto a essa conversão. Mas eu preciso disso. Eu preciso ser a mesma Marcos, o mesmo Jaime, o mesmo Andrés, aqui, no meu trabalho, na minha casa, no estádio, no show. Então, por quê? Porque eu sou uma pessoa, assim. E isso aí não é fácil. Não? Porque não é fácil, porque quem diga que, não, sim, eu sou o mesmo aqui, claro, tem gente que literalmente são iluminados e conseguem fazer isso. Então, por isso eu comentava de que, ante a tua pergunta, como é importante inseri-lo dentro da minha vida profissional, estudantil, laboral, se eu tenho cargo A ou B, aposentado, que também acontece, não? Digo, porque é uma realidade, né? E eu acho que não pode se desligar a isso. Como você disse, né, os homens são muito práticos. Eu lembro, né, muitas vezes nessas discussões eu costumo provocar dizendo, olha, quer imaginar um como? Muito difícil dizer todas as situações da vida. Mas imagina que daqui a 30 anos vão colocar uma placa em tua homenagem. Bom, pode ser uma placa em vários lugares, mas uma placa em sua homenagem. Então imagina, né, o que você gostaria que a sua esposa escrevesse a respeito de você, os seus amigos a respeito de você e das pessoas com as quais você trabalha. E aí você diz, bom, em razão dessa frase que eu quero que ela escreva, é bom eu começar a pensar o que eu vou fazer agora, né? Sair do trabalho e ir para o karaokê e chegar em casa às 3 da manhã não necessariamente vai corroborar com a frase que eu desejaria. Então, ou convida ela ou vai para casa, né? Então, essa frase, isso nos faz pensar no dia a dia, né? Se eu quero essa construção a ser escrita ao meu respeito por eles, né? Para essas pessoas a quem eu amo, então, que ação hoje corrobora nisso e qual compromete, né? Aí tem uma pergunta da Márcia, que eu creio que ficou uma dúvida. E ela diz assim,
Tá bom. O marido e a mulher, um vai à igreja e o outro não. Isso quer dizer que quem vai deve deixar de ficar com o marido? Não. O que eu quis dizer é assim. A história em concreto da minha tia era que ela, e para mim ela descuidou a vocação dela. A vocação dela é o matrimônio. Então, se ela fica... E aí é um ponto complicado, não? Porque o casamento é a dois, não? E quem sou eu para julgar? Mas o que eu me referia é a necessidade de saber que eu sou católico, mas que também se eu sou casado, a minha grande prioridade é Deus. Mas eu optei, e Deus me chamou a estar, imagine, com Ana. Ana é minha esposa, eu tenho que cuidar dela. Então eu tenho que ter a sensibilidade de que se eu estou na igreja, eu tenho que ver como eu estou trazendo a minha esposa. Me entende? E cuidar disso. Às vezes vai acontecer que não vai dar. Mas eu não posso, no caso do exemplo que eu passei, minha tia tinha largado. Não, aquele que se vire. Eu falei, não. É nesse sentido, né? Não sei se Márcia deu para entender. Eu acho que é o cuidado com a igreja doméstica, né? Eu não certeza. posso descuidar da igreja doméstica. Com certeza. Né? Pelo contrário, tem essa importância. Aliás, nesses momentos, talvez a presença na igreja e a presença em casa possa ajudar na conversão, porque é papel nosso da conversão também, né? Sim. Pelo exemplo, pela atitude, pelo amor, né? Não sei se alguém mais tem alguma pergunta aqui. Ok, bom, tem uma mistura de pergunta com comentários aqui do Paul Aloche. Normalmente, né, a gente em ciências sociais diz que vem com viés de teoria crítica aqui, colocando no mesmo lugar aqui várias coisas diferentes e dizendo assim, né, os ultraconservadores, aí colocar Altso, Lúcio, Sodalícios, Canção Nova, Opus Dei, e teoria da libertação. Mas, na verdade, a igreja tem vários movimentos por suas vocações. Então, eu lembro de uma palestra, alguém falou dos ultraconservadores, né? E aí Cristo, quando Cristo vem à Terra, ele era revolucionário. Hoje é conservador. Então, esses conceitos vão sendo muito determinados, né, por viés de quem que está, às vezes com um conceito equivocado, preconceito. Mas tem uma coisa que é eterna, Paul. Deus é amor. Caritas est. Então, Deus é amor, né? Está para além e para muito mais do que simplesmente ora ser conservador, ser anarquista, ser revolucionário. Deus é amor, né? E esse amor é que faz com que a gente ame ao outro, né? E não tem como eu amar o outro se eu não amar Deus sobre todas as coisas. Para mim foi muito difícil entender isso, né? Você tem que amar Deus acima de tudo, de sua esposa, de seus pais, de seus filhos. Mas eu não consigo verdadeiramente amar e me colocar à disposição e compreender e me colocar nessa posição de acolhimento se eu primeiro não amo a Deus, né? E esse amar a Deus eu preciso fazer através do meu próximo, né? E é uma coisa muito difícil, muitas vezes a gente leva uma vida para entender. Mas, na verdade, assim, são movimentos, né? O Arauto é uma outra coisa distinta, tem aí o movimento da igreja, mas aí, né, talvez você possa procurar aqui. Mas eu creio que é isso, né? As pessoas muitas vezes vão classificando de uma maneira um tanto inadequada aqui, porque é conservador, é anarquista. Na verdade, Deus é amor. Eu penso que talvez esse seja o teu trabalho, inclusive, porque não é fácil, né? Eu acompanho alguns movimentos e precisa de muito amor para fazer um trabalho como você faz, né? Então, se você quiser falar um pouquinho do Somar, a gente pode até depois no nosso vídeo colocar referência, também ações daqueles que querem, né, ter uma experiência de voluntariado ou do que você possa precisar lá, e até mesmo de orações para que a gente possa orar por esse projeto. Não, de fato, eu não sei se eu não entendi o comentário, tudo, mas é complexo, não? Porque aqui é uma opinião minha, tá? É bem pessoal. A gente vive tempos difíceis no mundo, não? E também na igreja. Acho que e as espiritualidades, né? E aí penso que é importante entender o que é a igreja como um todo, né? Está a hierarquia da igreja, está a igreja como povo. E às vezes, quando a gente começa, acredito eu,
a personalizar, estes são conservadores, ou estes são não, da direita, ou da esquerda, ou do centro. Acredito que tem que se entender que às vezes esses, para mim, são análises um pouco sociológicos e não são espirituais. Que seja um análise sociológico tem um valor, mas eu não posso voltar ao que eu conversei antes, não? Eu tenho uma identidade. Então, eu, no caso, eu sou católico, eu sou professo perpétuo dentro de uma congregação que eu sou da Liço de Vida Cristã, e eu tenho que ser fiel a essa congregação. Eu tenho umas constituições, das quais eu digo, este é o que eu sigo. Se eu não sigo isso ou me desvio, então eu vou ter que sair. Eu não concordo. Perfeito, não concordo, então sai. Porque são coisas assim, né? Eu acho que às vezes as coisas são mais simples e a gente gosta de complicar, né? Eu às vezes tenho uma frase: se as coisas são simples, para que complicá-las? Digo, às vezes não, as coisas são tão simples. Não, Andrés, a realidade não é simples. É evidente que a realidade não é simples. Mas às vezes você já entendeu. Mas às vezes a gente não aqui, e por quê? Não, digo, não é por aí. Então, mas só para concluir esse ponto que estamos colocando, então eu digo, são análises sociológicos que eu acho que não tem a ver, porque as espiritualidades são fruto do Espírito Santo, que Deus que suscita numa história, num momento determinado, uma forma de viver a fé. E eu acho que cabe às congregações, né, ser fiéis a esse carisma. Infelizmente, evidentemente, tem gente que desvia o carisma e às vezes gera confusão, isso sim. E claro, falando de que tem... por quê? Porque todas as congregações, digo, todo católico, não, tem que amar o pobre, tem que fazer pelos pobres. Não? Então, digo, falar alguns fazem mais que outros, sim, às vezes é por carisma. Mas que pobre estamos falando? Porque todo mundo é pobre aqui, não? Tem uma pobreza espiritual que é pior que a pobreza material. E eu sempre falo, não, que eu trabalho com os pobres, a pior mistura é pobre material com pobre espiritual, porque aí, não? 1 mais 1, aí dá 4, não dá. Aí menos 1 mais 1, então 0. Explicar um pouco, digo, a SOMAR, ela é uma organização social, como eu comentei no início, que trabalhamos com crianças de 4 a 20 anos. A particularidade do nosso trabalho é que é dentro de favelas, então a gente está dentro de uma favela aqui em São Paulo, e a gente trabalha no contraturno escolar dessas crianças, né? Então, o nosso objetivo, a nossa meta é poder transformar uma criança em uma pessoa com fé, com valores, de excelência contínua, e que verdadeiramente, por ela mesma, tenha a oportunidade de quebrar esse ciclo vicioso que existe na pobreza em América Latina, não? Esse ciclo vicioso a que me refiro, que é uma pessoa que nasceu na comunidade, que tem 12, 13 anos, se juntou a uma pessoa, está grávida, tem filhos, segue vivendo uma guerreira, e ela continua, nada contra isso, e vive, trabalha. Essa filha, que tem 12, 13 anos, vai repetir o mesmo ciclo. E você se pergunta, por que repetem? E às vezes, não, de repente vocês já escutaram isso. Caramba, de novo, e de novo. E um pouco a nossa experiência, quando fundamos a SOMAR, era querer que por meio da educação a gente consiga dar uma quebra nesse ciclo vicioso a um ciclo virtuoso, que é de oportunidades. Que a criança, estudando na escola, porque eu acredito que a escola tem seu papel social muito importante, mas o que acontece muito com crianças e jovens pobres do nosso país é que não tem a estrutura que é a referência.
Então, a SOMAR vira uma referência de apoio, não? Ou uma rede de apoio, como se fala na assistência, onde essa criança e essa família começa a entender que ela pode e deve, por ela mesma, porque ela é capaz, porque é possível, não viver da assistência, senão ela começar a produzir riqueza, se queremos colocá-lo, não material, senão intelectual. Então, a SOMAR, a gente acolhe essa criança, você tem uma dignidade, você tem uma missão na vida. Então, você tem 2 olhos, 2 mãos, 2 pernas, um coração, um cérebro. E eu posso falar para vocês, depois de 14 anos, a gente teve meus 7 anos de um laboratório, né? Porque é complexo trabalhar dentro de comunidades. E graças a Deus está dando certo, né? A gente já tem jovens que estão estudando na universidade, que estão trabalhando, que estão dando certo. E eu acho que o grau de capilaridade que a gente tem, não, e esse fluxo de crianças, é porque é aquele negócio, não? Pô, Jaime conseguiu porque Marcos não pode. Andrés também poderia, eu consigo. Né? Então eu acho que é isso, não? Esse ciclo vicioso que existe, a gente tem que dar oportunidades, não? Aquele negócio, não? Não dar só o peixe, senão a vara, você consegue. Então a gente traz isso através de uma metodologia própria, através de programas, não? Onde a gente tem 2 atividades mães, que é linguagem e raciocínio lógico, e daí tem outras oficinas, não? Como inglês, artes, informática, canto e música, dança, karatê e outros programas, não? Que ajudam. Então, olha, eu tomo isso como uma vocação. Evidentemente, eu sou parte de ser sodalite porque eu descobri lá no Peru um chamado a trabalhar com os mais pobres, né? E quando eu fui designado para o Brasil, os pobres éramos nós, quando a gente não tinha nada, né? Literalmente, né? Tínhamos uma casa e a gente teve que construir muita coisa do zero, né? Então era difícil trabalhar com os pobres. A gente conseguia fazer alguma coisa, mas a gente não tinha literalmente nem coisa para comer, né? Então a senhora que dava o frango, outra dava o arroz, uma cesta. E bom, era parte do nosso momento, né? Com a graça de Deus as coisas melhoraram, a gente pode ajudar a outras pessoas, né? Mas a gente tem um Instagram, né? Que é @somar_Brasil, né? Temos LinkedIn, temos também um Facebook, né? E se querem nos seguir, bem-vindos. E o grande desafio, e aqui falo só para terminar, que para mim o nosso desafio é ser uma organização social católica. E eu acho que esse é um ponto importante, porque posso falar para vocês, eu que estou no terceiro setor, se você estamos falando aqui da santidade, né? Não é fácil, porque o terceiro setor hoje, por mais que a Igreja Católica é a organização que mais caridade faz no mundo e no Brasil, muitas organizações católicas que sofremos uma pressão muito grande, porque você tem que ter cota, você tem que ter isto, uma linha. Aí a pergunta que ele falou, aí também se vivencia do outro lado, não? Você precisa de recurso? Você tem que tirar o católico do nome. Não vou tirar. Então, mas me entende? Ou seja, não é fácil. E eu acho que aí os empresários que são católicos temos que vivenciar isso, não? Tem obras belíssimas, não? Belíssimas. Mas eu estou falando como uma organização católica, a gente precisa, é um grande desafio, né? Sobretudo quando você não tem congregações, por exemplo, tem obras sociais que dependem de uma congregação religiosa que é muito grande, muito forte, dá um suporte. Mas também é uma voz que a gente precisa elevar no bom sentido. Por quê? Porque a igreja
tem uma riqueza não só de trabalho de assistência, sino também de formação de lideranças em comunidades pobres que precisam, né? E às vezes isso não é um desafio, eu não não sou isso. Bom, estou falando muito. Não, imagina, vamos te agradecer aqui. A gente vai colocar depois o nosso Passo diretor para o técnico. o nosso diretor aqui de televisão. Aqui, Eu vi que ele é corintiano, creio. A gente São coloca Paulino, aqui São Paulino ou palmeirense? Ah, tá a feliz. gente coloca então aqui os endereços e aí o que você também quiser colocar de ações que você possa disponibilizar, Perfeito. fique à vontade. Bom, vou convidar todos aqui para fazermos oração na intenção da vocação do Andrés e agradecimento também por estar compartilhando conosco aqui Obrigado. essa reflexão e no propósito do somar. Obrigado. Então, rezemos aqui a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Bom, obrigado a todos. Fica aqui o convite, então, dia 24 de novembro, na quarta quinta do mês, nós voltaremos aqui, e aí com uma intenção especial aqui no mês, né, o Novembro Azul, na intenção daqueles que sofrem com câncer, que foram diagnosticados, estão em tratamento, já superaram o tratamento, estão em acompanhamento. Então, traga os seus maridos, seus filhos, venham aqui, homens, tragam as suas esposas, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que eu posso adiantar é um vídeo, né, e aí foi a minha esposa, você falou que a sua esposa é Ana? Ah, bom, a minha Ana, então. E que aí ela me mostrou e que foi para mim bastante perturbador, que o índice de câncer de próstata é o mesmo de câncer de mama. Entretanto, a fatalidade é muito menor nas mulheres do que os homens, porque os homens prevenção, né? não fazem o programa preventivo. Mas mais do que isso, né, o doutor Suruji, que é, né, o médico hoje em atuação, que fez o maior número de cirurgias no mundo, é um brasileiro, né, de câncer de próstata, ele diz que os homens casados vivem mais que os homens solteiros e viúvos. Então, o índice de recuperação, de superação dos homens casados é maior exatamente porque as mulheres cuidam deles. Então, aqueles que são solteiros tratem de casar, então, e aqueles que são casados tratem de se manter casados. Estamos lascados. Certo? Então, agradecemos a nossas esposas. Dia 24/11, todos convidados aqui para a gente fazer um momento de oração muito intensa, nessa intenção, e conversar um pouco sobre essa questão que certamente está presente nas muitas casas e como é que vários, né, paroquianos aqui vão dar um testemunho de como superaram isso. Então, agradeço a todos, Deus abençoe e uma boa semana.